Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando na nossa prática, sexta-feira. Vamos ver quem entra primeiro para começarmos a prática, hoje uma prática sentada. Bom dia, Ana. Vamos começar a nossa prática aqui hoje. A gente vai fazer sentada. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Vamos começar uma prática hoje sentada. Bom dia, bom dia. Espero que meu som esteja bom. Só tô bem pertinho aqui do celular para ver se o som tá bom. Só me deem um feedback aqui se tá bom. Aniversariante, é verdade, hoje é aniversário de 1 ano. Falo disso no final aqui da prática. Bom dia, bom dia. Só me deem feedback se o áudio tá bom, por favor, que aí eu já sento ali e a gente já... que eu fico com um pouquinho mais longe aqui para vocês terem uma visão melhor. Beleza, tá ótimo. Se nenhum helicóptero aqui passar, porque estavam passando vários helicópteros pertinhos aqui. A gente vai começar hoje a nossa prática sentada, na postura da meditação. Então, na realidade, não é na postura da meditação, deixa eu corrigir, né? Existem N posturas de meditação. A gente pode meditar de diversas formas. Como essa é uma postura muito prática, muito usual, muito fácil de fazer para a maioria das pessoas que obviamente não tem problemas no joelho, eu comento, né, a postura da meditação, mas existem N posturas, né? E hoje a gente vai começar, a gente vai fazer toda a prática no chão, como eu sempre faço aqui nas práticas de sexta. Dificilmente eu faço uma prática de pé, até para a gente finalizar a semana com um pouquinho mais de relaxamento do nosso corpo. E a ideia hoje, de novo, né, como sempre, é uma prática simples, né? Então não exige demais, mas sempre recomendando, né? Eu sempre falo isso no início de toda a aula, que eu acho que é importante. Yoga é uma coisa que a gente faz para dentro. E como a gente faz para dentro, não importa se eu vou um pouquinho ou se eu vou mais. Eu estou me observando, estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha respiração. Eu fico presente na prática. Para quem gosta muito de praticar, já pratica mais tempo, até fechar os olhos é bacana, é introspectivo, a gente está no chão, está num lugar seguro, né? A gente não está de pé ou uma postura de equilíbrio. E como a gente faz yoga para dentro, a gente pode, né, observar os limites do nosso corpo. Então eu vou convidar vocês, por exemplo, em um determinado momento para a gente girar um pouquinho para o lado e cair sobre o joelho. E isso é difícil para algumas pessoas, para outras pessoas é mais fácil. E aí, se você faz e se machuca, ou fica dolorido, ou fica doendo, a gente tira a atenção da nossa respiração, né, do que a gente quer perceber no nosso corpo, e a gente vai para a dor. Então a gente não faz nada que doa no yoga. Se você, eu vou colocar aqui alguns momentos, né, eu vou dizer assim, sugestão de a gente ficar mais um pouquinho. Se ficar ruim, volte para a postura que ficar mais agradável e preste atenção na sua respiração. Nós vamos deixar a respiração solta hoje na prática, mas observe o tempo todo o fluxo da sua respiração. E se vier na mente outras coisas que não sejam da sua prática, volte para a prática. Volte para a prática e se dê esses 40, 45 minutos aqui, que é super tranquilo, tá bom? Então chega de blá blá blá, a gente vai se ajeitar, então acomodem as pernas da melhor maneira. A gente deixa a coluna retinha, abdômen levemente contraído. A gente coloca os ombros para trás e para baixo. Solta os braços em cima das nossas pernas. E eu vou convidar vocês para fechar os olhos por um momentinho e observar como vocês começam a prática. Essa observação ela é bem importante. Então observe seu corpo, aonde que ele está um pouco mais endurecido, mais enrijecido, até desconforto. Observe onde você está relaxado.
Às vezes, pela manhã, a gente acorda, espreguiçou, dormiu bem, o nosso corpo está mais relaxado. Outras vezes não. E também perceba como você está respirando agora, como está o fluxo da sua respiração. E aí observa se eu estou respirando rápido, mais lento, se está difícil respirar sentado, ou se eu estou com uma respiração mais tranquila, mais agradável. Eu só observo. E essa observação, para a gente começar a prática, ela é importante, porque eu saio do meu externo e volto para dentro de mim. Eu percebo as minhas sensações, eu percebo o meu corpo físico e a minha mente vai ficando comigo. E quando quiserem abrir os olhos, lembrem-se que a gente sempre senta aqui sobre os isquios. Eu vou fazer uma demonstração para vocês olharem, que eu acho que é bem importante a gente lembrar. Isquios são 2 ossinhos que a gente tem lá no bumbum. Então, quando eu coloco a mão aonde eu estou sentada, e aí eu vou sugerir para vocês que sentem sobre as mãos, né? A gente coloca a palma da mão, como se a gente fosse sentar em cima das nossas mãos mesmo. E quando eu viro um pouquinho o glúteo para frente e para trás, eu sinto 2 ossinhos. Vejam se vocês conseguem sentir. Esses ossinhos são os isquios. Então, quando eu sento torta assim, por exemplo, né, vou mostrar para vocês, se eu sento assim, eu estou sentando sobre o cóccix. E isso me machuca demais a coluna. Eu coloco todo o peso da coluna em cima do cóccix, que é um osso muito frágil, que é o final da nossa coluna. Os isquios são ossos dos nossos glúteos. Então, quando a gente senta e puxa para trás o glúteo, a gente senta sobre os isquios e a nossa coluna fica um pouco mais reta e mais agradável de sentar. Isso vale lá quando a gente está trabalhando, estudando, não vale só quando a gente está fazendo yoga. E dessa forma, sentado, eu vou convidar vocês para juntarem as mãos perto do peitoral, soltem os ombros para baixo. E a gente vai subir os 2 braços lá no alto da nossa cabeça e vai elevar os 2 braços. Deixa a respiração solta, lembre-se, a gente sempre respira pelas narinas. Como é para você ficar alongando? Nós estamos alongando a coluna, alongando a lateral das nossas costelas. Nosso abdômen está contraído. E devagarinho a gente volta ao centro. E solta as mãos nos joelhos. E agora a gente vai colocar a mão direita no chão, ao lado da nossa perna, só para ter um apoio. Pode ser na ponta dos dedos ou, né, toda a mão no chão. E eu vou subir o braço esquerdo pela frente bem reto, inspirando, subindo, alongando. E eu vou alongar o meu braço, eu puxo a lateral das minhas costelas na esquerda. E depois eu vou deslizando a mão direita e caio lá para o lado direito. Eu faço uma pequena lateralização. Tanto faz o braço dobrar como o braço ficar bem reto, alongado. Veja o que é melhor para você. Não esqueça de respirar. A gente está inspirando e soltando o ar. E devagarinho a gente volta ao centro e solta o braço pela lateral. Antes de a gente fazer lá para o outro lado, observe. Faça ajeitamentos quando for necessário para voltar a ficar sentada bem ereta. E se tiver tudo bem, a mão esquerda fica no chão e a mão direita vai subir, o braço direito vai subir pela frente. Alonga, inspira. E chega lá em cima, não tem pressa de dobrar, a gente alonga primeiro. Cuidado com o pescoço e o ombro. Eu não estou fazendo isso, né? Eu estou
alongando o braço, puxando a lateral das minhas costelas no lado direito. E aí depois eu caio lá para o lado esquerdo, acho que eu não estou bem posicionada aqui. Eu caio para o lado esquerdo e permaneço aqui um pouco. De novo, tanto faz eu arredondar o braço ou alongar. Eu quero sentir esse alongamento na lateral, eu estou dando expansão de costelas, eu estou dando expansão para a minha coluna. E aí eu volto, solto o braço e observo. Deixo as mãos em cima do joelho, solto os ombros. E perceba como ficou a lateral esquerda em relação à lateral direita. Perceba seus ombros, seu pescoço, abdômen, coluna. E daqui eu vou fazer uma pequena torção. A gente já fez essa torção aqui nessa prática. Eu vou colocar a mão direita sobre o joelho esquerdo. E a minha mão esquerda vai apoiar lá atrás, eu vou fazer aqui na lateral. A minha mão esquerda apoia aqui atrás do glúteo, de modo que eu mantenha a coluna reta. Observem que só isso eu já faço uma pequena torção no meu tronco. Meu tronco estava para frente, ele já vira um pouquinho. E deixando a respiração solta, eu vou torcer para minha lateral e vou olhar para minha lateral. Minha mão no joelho, minha mão lá atrás ajudam. Eu mantenho a coluna reta. E se tiver tudo bem para você, a gente se desafia olhando lá para o ombro esquerdo. A gente está torcendo para o lado esquerdo. E aí a gente faz uma pequena torção no nosso pescoço, na nossa cervical. Se tiver tudo bem. Se não, volte, fique onde você estava. Inspira. Quando a gente inspira, a gente pode crescer, como se tivesse um fiozinho nos puxando lá na cabeça. E quando eu solto o ar, eu relaxo. E devagarinho a gente vai voltando a cabeça primeiro, volta os ombros, volta o nosso tronco e a gente volta ao centro. Eu volto ao centro, de novo eu me ajeito, solto meus ombros para preparar lá para o outro lado. E aí eu coloco a mão esquerda no joelho direito, minha mão direita lá atrás, e agora eu vou fazer para o outro lado. Eu primeiro cresço. Então observe, a gente não precisa ter pressa de fazer a postura. Eu observo como está meu corpo. Será que eu estou com a coluna bem reta, meu braço lá atrás está apoiando, meu braço esquerdo está no joelho direito. E aí eu inspiro, cresço e viro. E vou virando até o meu limite. Eu não faço algo que me doa, eu vou até onde está agradável e respiro. E se tiver tudo bem, aí eu olho lá para o ombro direito. Como é para você fazer para um lado e fazer para o outro? Observe. O tempo de permanência é uma sugestão. Se para você estiver desagradável, volte antes. E a gente vai voltando devagarinho a cabeça pro lateral. Depois eu desfaço ombros, desfaço meu tronco e volto. Coloque de novo as mãos sobre os joelhos. Feche de novo os olhos por um momentinho. E observe. Observe como você está depois de fazer umas pequenas movimentações com o nosso tronco e coluna. Inspira, solta o ar e procura relaxar. Pode abrir os olhos. E daqui a gente vai alongar as pernas, soltar um pouquinho, a gente ficou com ela dobrada um tempão. Eu vou relaxando os joelhos, relaxo perna, relaxo o tronco. E eu vou deixar as pernas estendidas. Se para você ficar muito difícil, dobra os joelhos. Eu estou dobrando aqui para mostrar. E meus pés ficam voltados para mim. Então eu já faço uma extensão
na parte de trás de toda a minha perna, desde o calcanhar até o glúteo. Lembre-se, a gente sempre ajeita para sentar, observem os isquios. E aqui eu coloco as mãos em cima dos joelhos e fico reta com a minha coluna, abdômen para dentro, ombros para baixo. Como é para você ficar nessa postura? Às vezes é bastante difícil. A gente não está acostumado a trabalhar a coluna reta com as pernas mais retas. E daqui a gente vai colocar o queixo no peito e eu abaixo a minha cervical, eu alongo a minha cervical. E devagarinho eu vou arredondando a coluna, deslizando os braços pelas minhas pernas e vou relaxando aqui embaixo. Não importa onde você chegou, se foi mais perto da canela, mais perto do calcanhar ou se você pegou os seus pés. Pode ficar com o joelho dobrado, se você quiser se desafiar, deixa o joelho reto, mas não precisa. O que a gente está fazendo aqui é um prolongamento, um alongamento da nossa coluna. Então eu não estou puxando o braço, nem pescoço, nem ombros. Eu relaxo os braços, posso até dobrar os cotovelos. E eu respiro e solto e relaxo. E observe esse alongamento que acontece desde o glúteo, passando pela lombar, o meio das nossas costas até o pescoço cervical. Veja como fica a sua respiração. Esse, de novo, é um tempo sugerido para que a gente fique. E quando a gente for voltar, a gente vai desarredondando a nossa coluna. Volta vértebra por vértebra, o queixo fica grudado no peitoral, a cabeça é a última que sobe. E quando eu subo, largo os braços em cima da perna, mãos em cima do joelho, volte a ficar nessa postura, que a gente chama de Tadasana, que é uma postura que a gente fica reto. Veja se fica mais fácil ou mais difícil fazer essa postura novamente depois de ter relaxado a coluna, alongado a sua coluna. E daqui a gente desmancha, solta e vira lá de barriga para baixo. Não sei se vai ficar perfeito aqui a minha visão, mas eu vou tentar. Eu vou soltar um pouquinho o meu corpo no chão, uma mão sobre a outra e a testa sobre elas. Vou fazer mais para baixo para ficar ok aqui. Deixa eu arrumar. Só deite de barriga para baixo e observe a sua coluna reta no chão. Uma mão sobre a outra, a testa sobre ela, só. Se para você fica agradável, pode virar o rosto para um lado, o rosto para o outro. E vá observando essa respiração que empurra seu abdômen e naturalmente empurra as costas. Relaxa as pernas, relaxe braços e pescoço. Na yoga, entre uma postura e outra, o relaxamento ele é muito importante, porque é o momento que eu observo o efeito das posturas. Se eu faço uma coisa atrás da outra, correndo, eu não consigo fazer observações. Qual o efeito da postura no meu corpo? Qual o efeito da postura na minha respiração? E eu vou observando. E daqui a gente vai preparar a cobra ou a serpente. A gente deixa a testa ou o queixo no chão. Veja o que fica mais agradável para você. Para mim fica sempre a testa. A gente junta as pernas lá atrás, mas não precisa grudar os pés podem ficar um palmo entre um pé e outro, pernas bem retas. E se ficar agradável para você, veja como fica, eu vou juntar as mãos lá atrás,
Tanto faz eu pegar as mãos, né, juntas, ou eu pegar em um punho ou outro punho. O que a gente faz é, eu já tiro bem os ombros do chão e junto as escápulas, lá no meio das minhas costas, eu junto. Então observe que só isso eu já tirei uma parte do meu peitoral do chão. E aí eu olho para frente, tiro só a cabeça primeiro do chão. E depois eu subo um pouquinho com o meu peitoral, esticando os braços deslizam lá atrás no glúteo. Ele não sai do glúteo, ele gruda. E o meu braço fica bem reto, esticado. Como é para você ficar nessa postura? A gente não fica muito aqui. Devagarinho volte. Deixe os braços ao longo do seu corpo, relaxe as pernas e coloque um lado do seu rosto no chão, solte. Como se você fosse dormir agora. E observe. Quando a gente faz a cobra, a gente está fazendo um movimento contrário à gravidade. A gente inverte o natural da nossa coluna. Portanto, a gente nunca fica muito na cobra. Quando a gente quer se desafiar um pouco mais, a gente faz 2 vezes. Vire o rosto para o outro lado, relaxe. Solte o pescoço. E de novo observe como ficou a sua coluna. Observe como ficou a sua respiração. E quando você estiver bem, as suas costas não estiverem com nenhum tipo de incômodo, a gente vira e vai ficar lá de barriga para cima. Quando a gente deita de barriga para cima, coloca os pés no chão, os joelhos ficam apontados para o teto. Pernas paralelas. Solte os braços ao longo do corpo, relaxe ombros, solte bem seu pescoço, relaxe abdômen. E por um momentinho, fique só observando de novo. Agora a nossa coluna inteira está no chão. Quando eu coloco os pés no chão e joelhos paralelos para cima, eu possibilito que a nossa lombar fique mais no chão. Solte ombros, relaxe as costas. Respire. Inspire e solta o ar. E daqui eu vou puxar meus 2 joelhos ao peito, tirar meus pés do chão e vou agarrar os joelhos. Pode ser por cima ou por baixo, tanto faz. Eu vou fazer um pequeno alongamento lá na minha coluna lombar, lá embaixo. Solte os ombros. A nossa tendência é ficar assim, né? Com o pescoço puxado, os ombros puxados. Solta, relaxa. E observa. Quando a gente coloca as coxas mais em contato com o nosso abdômen, a nossa respiração tende a ficar mais truncada. Observe. Mas mesmo assim eu procuro uma respiração boa e agradável. Sempre pelas narinas. E devagarinho eu vou abrindo os joelhos e juntando os pés. Eu faço e trago mais os joelhos de encontro ao meu abdômen. Na realidade eu estou abrindo, estou trabalhando a lateral da minha coxa, a lateral do meu quadril, trabalhando a região da nossa virilha. Inspire e solta o ar. Observa os braços fazem força para trazerem nossos joelhos para mais perto. É como se eu fosse colocar os joelhos nos ombros. Tempo de permanência é sugerido.
Devagarinho volte, coloque os pés no chão, deixe os joelhos para cima e solte os braços. Relaxa e observa. Como foi puxar os joelhos ao peito e depois puxar os joelhos mais próximos aos nossos ombros. E daqui eu vou preparar para subir na ponte. A ponte é aquela que eu subo o abdômen, o quadril e o glúteo, e eles ficam em linha com a minha coxa e com o meu tronco. Então, para isso, gente, coloco os dois pés paralelos lá no chão, bem firmes no chão. Observem os pés firmes no chão, eles serão apoio. Meus braços ao longo do corpo, mais próximos do meu corpo, não precisa grudar, um palmo de distância. E palmas das mãos voltadas para baixo, bem abertas. As palmas das mãos também são apoio. Observe os ombros que estão no chão. E deixando a respiração solta, a gente vai subindo o quadril, subindo o glúteo. E eu ajeito os pés lá embaixo, conforme ficar melhor. E respiro lá em cima. Observem esse alongamento, prolongamento da coxa, quadril e coluna. A gente não vai ficar muito tempo, só observe um pouquinho para depois poder voltar. Mas se tiver desagradável, já volte. E quando a gente volta, a gente vai voltando a coluna vértebra por vértebra, bem devagar. Segurem o abdômen. E quando chegar no chão com a sua coluna inteira, puxe de novo os dois joelhos de encontro ao seu peito. Se precisar fazer um balancinho para um lado para o outro, faça devagar, para soltar a sua coluna lombar principalmente. E se for agradável, fique no meio. Relaxa ombros, solta os braços. Solta no sentido, o braço está segurando o joelho, mas ele está relaxado, solto, eu não estou fazendo força. Respira. E devagarinho vá soltando os pés ao chão, joelhos para cima. Solte braços. Deixa a coluna se assentar no chão. E volte a observar o seu corpo. Como está a sua coluna, seu tronco, seus ombros e pescoço. Como estão suas pernas, joelhos, pés. Braços, cotovelos, mãos. Como está a sua respiração? E lembre-se que a nossa respiração, sempre que a gente solta o ar, a gente pode relaxar. Observe se esse é o seu momento de relaxamento, se você consegue relaxar. E devagarinho vire-se de lado. A gente vai voltar a ficar sentados na postura inicial lá da meditação. Ajeite isquios. Coloque as mãos em cima dos joelhos. Solte braços, solte ombros. Inspira, solta o ar. E a gente vai fazer a nossa última postura, nossas duas últimas posturas, que é, eu vou colocar as duas mãos em cima do joelho direito, vou descer a minha cabeça em direção ao meu joelho, vou arredondando a minha coluna como se eu fosse abraçar o joelho. Observe, primeiro eu abraço o joelho. E depois eu estico os dois braços na direção lateral,
como se eu quisesse pegar algo lá longe do meu joelho. Inspire e solte o ar. Devagarinho eu volto os braços ao joelho, as mãos, né, aos joelhos. E vou desarredondando a minha coluna. Meu queixo fica grudado no meu peitoral, a cabeça é a última que sobe. E eu volto, me alinho, solto ombros. Se precisar eu ajeito os isquios. E vou fazer lá para o outro lado. Então, coloco as duas mãos em cima do joelho esquerdo, queixo no peitoral. Eu arredondo a minha coluna cervical. E depois eu vou descendo, arredondando, querendo tocar minha testa no meu joelho. Como se eu fosse abraçar o joelho. E depois eu estico os dois braços lá na lateral e puxo como se eu fosse tocar algo lá fora, lá longe. Respira. Devagarinho volte as duas mãos para os seus joelhos. Volte desarredondando a coluna, vértebra por vértebra, a cabeça é a última que sobe. E eu volto na postura inicial, solto os ombros, deixo o queixo paralelo. Juntem as mãos ao peito, cotovelos para baixo, ombros para baixo. E eu vou inspirar e levar lá no alto meus braços novamente. Pode deixar o cotovelo dobrado ou pode alongar um pouco mais, tanto faz. Inspira, solta o ar, relaxa. Observa a sua coluna. Inspira e quando soltar o ar, volte as mãos ao centro do seu peito. Solte as mãos em cima dos joelhos, solte ombros, feche os olhos. E por um momentinho, observe de novo todo o seu corpo, como a gente fez no início da prática. Observe todo o trabalho que a gente fez na coluna, os nossos braços, nossas pernas, pescoço, quadril. Perceba como está a sua respiração agora. Perceba o ar entrando e observe o ar saindo. Observe a qualidade da sua mente nesse final de prática. Quais sensações estão em você agora? Só observe. Com esse silêncio, essa presença, com o que vocês estão levando da prática de hoje, a gente encerra a aula, pode abrir os olhos. Espero que tenha sido uma prática bem agradável, bem gostosa, que vocês tenham conseguido perceber-se, né? Yoga é isso, né? Yoga é um momento só pra gente. Não adianta nem eu dizer pra vocês o que eu sinto, porque cada coisa é individual, cada dia é individual, né? Quer dizer, cada dia é um dia e cada coisa é individual. Então não tem certo e errado, né? Tem o que a gente consegue nesse momento, como que a gente está respirando, e a gente vai percebendo a nossa evolução, porque às vezes vai ficando mais fácil fazer uma postura, vai ficando mais fácil respirar, ou vai ficando mais fácil eu perceber que não tá bom. E isso é uma conquista. Então, yoga é uma conquista diária, é uma prática diária, e a gente não precisa só fazer no tapetinho, a gente pode fazer fora do tapetinho. Lembre-se que a gente tem esses isquios que a gente pode cuidar na hora que a gente está sentado, trabalhando, estudando.
Isso é muito importante para o nosso fortalecimento da coluna. Tá bom? Então, sexta é isso. Hoje eu faço 1 ano do Ana Costa Yoga. Eu vou fazer uma live às 7h30, bem curtinha. Estou convidando as pessoas para trazer uma tacinha de vinho para quem gosta. Para quem não gosta de beber, pode ser um suco, um chá, uma água. A ideia é fazer um brinde, eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu estou planejando para frente nesse nosso empreendimento aqui. E na semana que vem, né, domingo vamos ter uma live especial de lua cheia, no domingo à noite, às 9 horas. E nas próximas 2 semanas, eu vou trazer alguns convidados bem bacanas para falar de yoga, de saúde, de meditação, de qualidade de vida, enfim, vão ter convidados muito, muito especiais, se liguem aí na programação. Vai ser tudo aqui no Instagram, eu não vou fazer no YouTube, depois eu subo no YouTube, assim como eu subo aqui as aulas, tá bom? Que todos aí tenham uma boa sexta, né? Sintam-se convidados para esse pouco, ou um pouco de conhecimento que eu tô trazendo aí com esses convidados. E hoje à noite, uma pequena comemoração de 1 ano, porque eu acho que as coisas legais precisam ser comemoradas. E obrigada pela audiência, pela paciência, né? E continuem praticando yoga, que faz muito bem. Beijos a todos e boa sexta, bom final de semana.